boa tarde, boa noite. Chegando aqui só agora, mas graças a Deus, tudo dá graça. Juízes capítulo 1, vamos começar o livro de Juízes. Vai dizer, Judá e Simeão conquistam a terra. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão, venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Fecha, por favor, a porta para a mamãe. Obrigada, já está ao vivo, tá? Obrigada. Fecha, por favor. Thank you. Continuando. Versículo 4. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo de minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles e o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram, mataram todos seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Neguebe e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebron, antes chamada de Kiriat Arba, e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada de Kiriat Zefer. Caleb disse, darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Zefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim, ela desceu do jumento. Caleb lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arad, no Neguebe. Então a tribo de Judá se uniu com seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou a cidade de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. Versículo 19 agora nós vamos ler sobre Israel não conquista toda a terra. Boa noite, Angélica, paz do Senhor. Uma Veroneide, paz do Senhor, boa noite. Talvez tenha mais pessoas, mas não aparece pra mim, tá, gente? Não são todos os comentários que aparecem pra mim, só aparece depois que eu publico. Não sei porquê. Vamos acabar de ler Juízes capítulo 1. Israel não conquista toda a terra. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de ferro com rodas de ferro. A cidade de Hebron foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Enac. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz, e eles abordaram um homem que saía da cidade, e lhes disseram, mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada, e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, que é seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Tanak, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não expulsou completamente.
da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Geser, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Naolau, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os habitantes de Jeaco, Sidom, Alabe, Aquizib, Elba, Afeque e Reobe. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam na terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no Monte Eres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalho forçados. A divisa dos amorreus se estendia de Ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. Então percebam no capítulo 1 que eles não vão expulsar completamente os povos, como era uma ordem do Senhor. Então perceba o que vai acontecer agora em Juízes capítulo 2, nós vamos ler amanhã, tá? Minha garganta tá ruim, gente. Ela tava melhorando, mas ontem eu precisei usar ela. E aí agora ela tá doendo. Então eu não vou. Mas quando Deus te dá uma ordem, compra ela na íntegra. É para expulsar, expulsa todos. Tá? É para falar, fale. Da maneira que o Senhor pedir, faça. Isso vai para você e vale para mim. Às vezes a gente, eu tô no ministério, Deus te mandou fazer com todo o coração. E às vezes por causa das pessoas, por causa das dificuldades que existem no dia a dia, a gente começa a fazer metade do esforço que a gente poderia fazer. Não faça isso. Faça por completo a ordem que Deus te deu. Nem que isso te custe muita renúncia, muita dor. Porque Deus quer obediência completa. Vamos orar? Abba, Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por essa chuva que está caindo, pelo seu cuidado conosco. Nos ajude a obedecer integralmente a sua voz e a destruir tudo que nos afasta de ti. Não nos deixe, Senhor, cumprir as suas ordens pela metade, porque isso não lhe agrada. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas. Sua palavra diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Quantas vezes nós somos omissos, nos perdoe, Senhor, e nos ajude, é o que nós pedimos no nome de Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe você e sua casa, que tudo te vá bem. Amanhã a gente está de volta.